Olá, eu sou a psicóloga Cleonaide e eu quero hoje compartilhar com você uma pergunta que é feita por todos nós. E a pergunta é a seguinte: por que as pessoas mentem? O que leva as pessoas a adotarem um comportamento marcado pelo oposto da verdade? Mentir é dizer algo que não é certo. É dar informações enganosas. É quando nós conhecemos a verdade, mas nós fazemos a opção. Nós decidimos falar uma versão falsa. É fraude, falsidade. Agora, quando a mentira ela se torna um estilo de vida, então a psicologia entende como um distúrbio de comportamento. Como é a sua imagem no trabalho em relação à mentira? Quando você fala no seu ambiente de trabalho, as pessoas costumam acreditar em você? E lá na família, no ambiente mais íntimo, quando você dá a sua palavra, quando você apresenta a sua opinião a respeito de algo, as pessoas percebem marca de verdade em você? No relacionamento afetivo, você gera tranquilidade, leveza, ou você leva o tempo todo provocando tensão e medo no seu companheiro ou na sua companheira? Entre os seus amigos, você é aquele que costuma mentir, enganar e está o tempo todo num perfil em que os outros não confiam? Por que então as pessoas mentem? Aí eu quero apontar algumas causas. O primeiro é a autopreservação, é proteger-se do desamor. Todos nós evoluímos na vida, nós crescemos na vida querendo sempre agradar os nossos pais, os nossos professores, as figuras de autoridade. E aí, na medida que nós vamos crescendo, aí nós vamos precisar aprender que o nosso compromisso não é com a autopreservação, mas é basicamente com a verdade. A baixa autoestima leva muitas pessoas a, temendo não ser aceito, utiliza a mentira como instrumento de aproximação daquela imagem, daquele perfil que aquela pessoa gostaria de ser. A mentira, ela gera também o afastar ou adiar consequências desagradáveis. Às vezes a pessoa imagina que se for falar a verdade vai ter consequência negativa. Aí a pessoa diz, não, eu vou dizer uma mentira, vou segurar por um tempo, até enquanto for possível. Por que as pessoas mentem? Porque muitas delas têm uma relação de poder com o outro. Elas querem estar no controle da vida da outra pessoa. Então, muitas vezes a pessoa mente para se manter num padrão de consulta e está o tempo todo numa posição de alguém que sabe muito, de uma posição de alguém que pode gerenciar opiniões, dizer o que tem que ser feito. Então, esse medo de perder o poder pode levar muita gente a mentir. A dizer, inclusive, na empresa que sabe fazer algo que não sabe fazer, achando que desse modo a pessoa vai ganhar tempo suficiente para se tornar aquilo que disse que já era. Conseguir algo mais rápido. A pessoa diz, não, se eu mentir, eu tenho condição de obter aquela posição que eu estou almejando de maneira mais rápida. E se eu falar a verdade, pode ser que demore. A defesa contra abandonar a passividade. Às vezes também, falar a verdade faz com que exija de você alguns procedimentos, algumas atitudes, e isso faz com que a pessoa se mantenha na zona de conforto e não se comprometa com um projeto de verdade. O medo de assumir responsabilidade também é um grande motivo. Se eu falar a verdade, pode ser que a pessoa me responsabilize, me bote para fazer algo. Então, é melhor que ela descubra. É melhor que eu me mantenha em silêncio ou finja que não estou sabendo,
para que essa situação possa chegar até a pessoa de uma outra forma. Há também a dificuldade de dizer não. Todas as pessoas que têm dificuldade de dizer não, ela fica de calças justas, porque como não sabe confrontar, como não sabe, ainda não adquiriu a habilidade do confronto, de dizer o que pensa, dizer o que sente, então a mentira acaba sendo uma arma, um instrumento para amenizar o conflito com os outros. A falta de autoconhecimento prejudica em muito o caminho para a verdade. Racionalizar a moral, né? É a pessoa dizer o tempo todo, mas todo mundo faz, mas todo mundo age dessa forma. Como se o fato de que todo mundo mente fosse uma autorização para que a gente também se comprometesse em viver também o tempo todo mentindo. Aí eu quero trazer para você algo que foi dito pelo grande Martinho Lutero. Ele falou o seguinte: uma mentira é como uma bola de neve. Quanto mais gira, mais se torna. Então, quanto mais você se apropria da mentira, aquela bola de neve, ela vai, olha, criando cada vez mais necessidade de você criar uma nova versão para complementar a mentira anterior. Quais são as consequências de uma pessoa que adota como hábito a mentira? A primeira é que nós gastamos muita energia para criar fatos que não existem. O tempo que nós estamos perdendo para garantir uma história que o outro confie é o tempo que nós estaríamos utilizando para ser mais proativo, mais criativo diante da vida. Uma outra consequência bem desagradável é que quebra a linha de ouro da confiança da outra pessoa. Porque quando você mente, você não apenas prejudica a outra pessoa, mas a coisa principal é que aquela pessoa passa a ter dificuldade de acreditar nas suas palavras. Dificulta também o crescimento pessoal de uma pessoa, porque quanto mais maduro uma pessoa se torna, quanto mais adulto uma pessoa se torna, maior vai ser o seu compromisso com a verdade. E isso leva a um crescimento pessoal. Provoca também ansiedade pelo medo da descoberta. Então, ocultar uma verdade em nome de uma mentira faz com que crie também uma alta na ansiedade, no nervosismo, porque a pessoa vai estar criando todo um sistema para proteger aquela mentira, quando gastaria bem menos energia se estivesse estando na vida de maneira mais verdadeira. Gera insegurança interna e a violação da ética prejudica o trabalho em equipe. Você imagina que se você trabalha numa empresa, mas você tem um compromisso com a mentira, você está sempre mentindo, então toda a equipe passa a ficar prejudicada por causa daquele elemento que está o tempo todo dissimulando. Então, se você tem um parente, uma pessoa dentro de casa que está o tempo inteiro mentindo, também há dificuldade no convívio social. Precisa manter ativa também a memória. Porque se você conta uma história e você volta a contar essa história a uma outra pessoa, então você precisa manter o roteiro igualzinho ao que você mentiu da última vez. Então, nem sempre isso acontece. E você pode observar que é muito comum que quando uma pessoa é presa e começa um processo de investigação, aí os policiais falam, ele ou ela entrou em contradição. E é exatamente porque é muito difícil manter a mesma história com todos os detalhes em todos os momentos. Sócrates, um grande filósofo, ele disse, a mentira nunca vive o suficiente para envelhecer. Querendo nos mostrar que quando a gente mente, em uma hora essa mentira vai ser descoberta. E o efeito é muito danoso. Aristóteles, que também
foi um filósofo que deixou muita coisa para ensinar a todos nós. Ele disse: que vantagem tem um mentiroso? Aí ele responde: o de não ser acreditado quando fala a verdade. Então, quem muito mente, quando ela fala a verdade, a pessoa tende a não acreditar. Aí Aristóteles conclui que não é vantagem viver com base na mentira. O grande filósofo Nietzsche, ele disse o seguinte: a mentira, mais frequentemente, é o que se conta para si mesmo. Mentir para os outros é relativamente a exceção. Então, Nietzsche estava querendo dizer o seguinte: é que a mentira, a maior gravidade é para si mesmo, porque a pessoa mente tanto, cria tanta história, que essas histórias podem então levar a pessoa a acreditar na sua própria mentira. Quais são as dicas que eu quero deixar para você hoje? A primeira: crie uma disposição mental pela prática da verdade. Peça desculpas todas as vezes que você perceber que você mentiu, para que você tenha condição de encarar a sua má conduta diante das pessoas. Promover a reparação cada vez que você fraquejar. Cada vez que no automático você se proteger mentindo, é importante que você faça uma reparação em relação a isso, para que no seu interior comece a se desenvolver uma habilidade constante pela autenticidade, pela verdade. Acreditar no poder da verdade é uma coisa importante. Desenvolver relacionamentos sinceros, onde você não precise e onde você seja também incentivado a viver dentro da verdade. Se nada disso, se você tem feito muitas coisas, mas você não tem conseguido dar conta de mentir tanto, procure ajuda psicológica. Peça ajuda para que você possa vencer a mentira e se comprometer com a autenticidade. Então, que esta semana seja uma semana do exercício pela verdade. Um abraço para você.